Olá! Olá! Bem-vindos a mais um EBD Infantil em Casa. E o tema da aula de hoje é Jesus é o mais forte. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa aula. Toma minha vida em suas mãos. Ser comigo, que eu possa confiar no seu poder, na sua força, que eu possa confiar em ti. Amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta e Jesus, o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance do imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vejo com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance do imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, em de Deus vai me coroar. Então, o versículo de hoje está em Mateus 28:18, que está assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha que impressionante, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, a palavra de Deus fala que um dos discípulos de Jesus traiu a Jesus. Sabe qual foi o nome dele? Vou falar. Judas. O nome dele foi Judas. Ele traiu a Jesus. E aí, Jesus foi levado, né? Aos líderes, né? Para ser julgado. E aí, ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Isso já era Jesus quando já estava para ser crucificado. Levaram a cruz de Jesus. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiaram ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam falavam insultos, coisas feias, sabe? E diziam: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se a si mesmo, desça dessa cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, mestre da lei e os líderes religiosos zombavam de Jesus. Jesus, ele estava sendo crucificado e as pessoas estavam zombando dele ali na cruz. Aí eles falavam assim: salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo.
Jesus ele foi crucificado com mais 2 pessoas. E houve trevas, escuridão, em toda a terra, por meio-dia, às 3 horas da tarde, por volta de 3 horas da tarde. Imediatamente um deles correu em busca de esponja e bebeu-a em vinagre. E colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas outros disseram, deixe-no, vamos ver se ele vem salvá-lo. Depois de dele ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu quando Jesus morreu. A terra tremeu, as rochas se partiram. Sim, Quando os centuriões e os que com ele estavam vigiando Jesus, viram o terremoto e tudo o que estava acontecendo, eles ficaram com medo e falaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ao cair da tarde chegou um homem rico que comprou, que no caso é chamado José, tinha se tornado discípulo de Jesus, e ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo e envolveu num lençol limpo, que era de costume de fazer isso, né? E colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. Então Jesus ele foi colocado lá e tudo mais. Bom, depois disso, você sabe o que aconteceu? Ao terceiro dia? Terceiro dia de... Depois de Jesus morto. Aí ele foi lá pro céu. Antes disso, sabe o que aconteceu? Eu vou falar. Jesus, ele ressuscitou. Quantos morrem e ressuscitam? Você conhece alguém? Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou por mim, por você. Na cruz, ele carregou o nosso pecado. Por isso que a gente estava falando hoje mais cedo a gente estava conversando sobre a cruz, o peso. Ele levou os nossos pecados na cruz. Ele morreu por nós. Por quê? Se Jesus não fizesse isso, todos nós não estaríamos aqui. Todos nós estaríamos condenados. Se Jesus não tivesse feito isso, ninguém teria salvação. É por conta do que ele fez que quando a gente morrer, a gente vai ter a salvação. A gente não vai ser condenado. Entendeu? Por conta do que Jesus fez. Porque ninguém mais poderia fazer isso por nós. Por mais que alguém morresse por nós, que dissesse, vou morrer, mas ninguém poderia nos salvar na vida eterna, nos dar direito à vida eterna, de termos uma vida boa, entendeu? E agora nós temos esse direito de termos a vida eterna, por conta do que Jesus fez. Então, é um peso que ele carregou. Ele carregou esse peso por nós. Jesus carregou esse peso por mim, por você. Jesus carregou esse peso por todos nós. Então, assim, quando Jesus estava para morrer na cruz, tinham mais 2 pessoas sendo crucificadas com ele. E um começou a falar um monte de coisa de Jesus, mas um se arrependeu. E aí Jesus disse que ele teria salvação. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele curou muitas pessoas, salvou muitas pessoas da morte, mas o que ele mais fez foi salvar a pessoa, assim, da morte espiritual. Porque muita gente, através do que ele falou, através do que ele pregou, teve direito à salvação. Que isso tudo foi concluído quando ele foi morrer na cruz por nós. E ao terceiro dia, quando eles viram, o sepulcro estava aberto. E quando eles viram, Jesus não estava lá. Jesus ressuscitou. Então, nós temos nossos heróis, a gente vê desenho, vê várias coisas, né? Mas tem o herói dos heróis, que é o mais forte de todos. E a força dele não está no músculo, a gente fez assim, mas não está no braço, está no poder dele. Ele tem poder. Ele é o único que tinha o poder de nos salvar. Por isso o versículo fala, todo o poder foi me dado.
todo poder, toda autoridade, ele tem autoridade. E ele pode salvar, tirar a morte da gente. Entendeu? Então nós temos direito à salvação por causa do que ele fez por nós. Então, a gente pode ver os desenhos, a gente pode gostar de ver televisão, de ficar na internet, mas tem uma coisa que a gente tem que ler. Aqui, ó, a Bíblia, a Palavra de Deus. Nela fala sobre Jesus, tá? E fala sobre o poder dele. Porque o poder dele não é dado como esse poder desses super-heróis. É diferente o poder dele. E ele tem todo o poder. Então, ele é o mais forte de todos. Tá bom? E ele falou antes de morrer, antes de ser crucificado, ele falou assim: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, ou seja, se anima, pois eu venci o mundo. Sabe quando que Jesus falou isso? Ele falou isso antes de ser crucificado. Ele falou isso antes de passar por tudo que ele tinha que passar. Por quê? Porque ele já sabia. Então, Deus, ele também nos dá força para fazer o que tiver que ser feito, para agir da forma que ele quiser que tenha que agir. E a gente pode confiar, tá? Porque a gente também vai conseguir ser vencedor. Porque ele venceu e a gente também vai vencer. Porque ele é mais forte que tudo. O amor mais forte que a morte. Ele tem um amor que é mais forte que a morte, de verdade. Então agora, vamos, mostra o que a gente vai fazer agora? Olha o que a gente vai fazer. Isso. Ó, é um J aqui. Não sei se vocês estão enxergando como J, se está ao contrário. Eu acho que não está ao contrário, não. É J de Jesus, que é o nosso maior herói, né? É. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Você vai pegar uma folha de papel e vai dobrar de forma a deixá-la com formato de triângulo e vai cortar o que sobrar da folha dessa forma. Depois você vai dobrar as duas pontas, faça a letra J. Vai pegar uma folha, vai dividir no meio, vai dobrar no meio, uma metade, vai dobrar no meio de novo. Você vai fazer isso com as duas metades, tá? E aí depois você vai pegar outra folha, vai dividir no meio, vai ficar com 4 pedaços assim. E você vai colar e depois você vai deixar 2 pedaços. E esses 2 pedaços você vai prender no colete e prender atrás. E sorria. Assim não. Agora, espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até a próxima aula. Tchau. Até a próxima aula. Tchau.